Neemias capítulo 5, e nós estamos estudando aos domingos pela manhã e vamos continuar estudando o livro de Neemias. É uma série de mensagens com o título O Tempo de Construir, e nós estamos indo capítulo por capítulo, vendo o que está acontecendo nessa jornada de Neemias para reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. Hoje chegamos ao capítulo 5. E à medida que a gente segue nesta série de mensagens através do livro de Neemias, nós aprendemos que Neemias enfrentou um desafio diferente a cada capítulo. No primeiro capítulo ele enfrentou um desafio pessoal, quando ele ouviu que Jerusalém estava desolada. Ele sentou-se, ele chorou e ele começou a orar por isso, pela sua cidade Jerusalém. No capítulo 2, o desafio dele não foi pessoal, o desafio dele foi político. Quando o rei lhe perguntou o que ele precisava, ele orou uma oração tipo flecha, não é? Aquela oração instantânea, e ele fez os pedidos que ele queria corajosamente. No capítulo 3, ele enfrentou um desafio administrativo. Veja, um desafio a cada capítulo, um desafio pessoal, um desafio político, agora um desafio administrativo, posicionando os trabalhadores nos lugares certos, pelas razões certas. Capítulo 4, ele lidou com o desafio do desânimo. Nós vimos isso semana passada. Os trabalhadores tinham medo dos inimigos. Eles estavam convencidos de que a qualquer momento eles seriam atacados. Então a obra foi quase que paralisando. Neemias reuniu as tropas para se unirem contra a pressão externa. Era uma pressão que vinha de fora. Agora, irmãos, à medida que a gente chega no capítulo 5, essa comunidade, não é? Essa equipe, essa grande equipe, está começando a se autodestruir, por causa de questões internas. Veja, no capítulo 4, Neemias tem que lidar com questões externas. Agora, no capítulo 5, ele tem que lidar com questões internas. Os trabalhadores estavam enfrentando um novo inimigo, um inimigo que é mais difícil de conquistar ou de lidar do que os anteriores, que eram os inimigos de fora. O momento em que eles enfrentam esse inimigo mais feroz não poderia ter sido pior, porque os muros estão quase terminados, quase. Neemias então tem que colocar o capacete, ele tem que voltar a sua atenção da construção dos muros de Jerusalém para observar os muros que estavam se erguendo entre os trabalhadores. Então, enquanto seus inimigos externos ajudavam a unir o povo, o conflito interno ameaçava dividi-los, destruí-los. Veja, quando nós somos atacados pelas pessoas lá de fora, nós nos unimos, mas quando nós começamos a nos atacar, nós nos dividimos. Dizem que quando um grupo de cavalos puro sangue enfrenta um ataque inimigo, uma das maneiras dos cavalos se protegerem, eles fazem um círculo, colocando a cabeça de um grudada pertinho da cabeça de outro, e eles começam a dar coices.
naqueles que estão atacando o grupo de cavalo. Como é que se chama? O coletivo de cavalo é? Bom, então não sou eu só que deixei essa matéria, faltei esse dia, não é? É o quê? Manada? Manada de boi? Né? Muito bem, quando um grupo de cavalos é atacado, eles encostam a cabeça um no outro, né? Fazem um círculo e eles dão coice para fora. Agora dizem que os burros fazem exatamente o oposto. Quando um grupo de burros é atacado, eles recuam, eles encostam o traseiro um no outro e eles começam a dar coices um no outro. Entendeu de onde vem o nome deles? Irmãos, é muito mais fácil conquistar, subjugar um inimigo que nos ataca. É muito mais fácil atacar de volta do que perdoar, do que restaurar um amigo que nos fere. O tema da mensagem de hoje é esse daí, fazendo parte da turma do deixa disso. Você conhece a turma do deixa disso? Quem frequenta bares, não é? Jogo de futebol com os amigos, tem a turma do deixa disso. Começa uma confusão, tem sempre aquele que aparece e diz para o pessoal: deixa disso, para com isso. É a turma do deixa disso, não é? O Salmo 55, versículo 12 diz: se o inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você, com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. É fácil revidar quando o inimigo nos ataca. É difícil perdoar e restaurar quando um amigo nos fere. Há uma palavra no versículo 1 do capítulo 5 de Neemias que dá o tom do capítulo. Versículo 5, na versão revista e corrigida, diz assim: foi porém grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Contra. A luta estava se formando, a tensão estava aumentando, os punhos estavam se fechando. Então, na lição de hoje, nós vamos nos colocar do lado de Neemias, ouvir as queixas que ele ouviu e ver o que Neemias fez para acabar com aquela disputa. Capítulo 4, versículo 19, a gente ouve falar de uma grande obra. Capítulo 1, versículo 5, a gente ouve falar de um grande Deus. Mas no capítulo 5, o versículo 1, a gente ouve falar de um grande clamor, uma grande reclamação, um grande choro. Isso não foi mais do que um pequeno desentendimento, um aborrecimentozinho aqui, outro ali. Não, eles estavam clamando contra a si mesmos, contra seus próprios irmãos. Veja, eles não estão reclamando dos samaritanos, dos amonitas, mas eles estavam reclamando do próprio povo, o povo reclamando do próprio povo. E aí você lembra o que aconteceu há algumas semanas atrás, aqui no Espírito Santo, quando a polícia fez aquela paralisação? A gente teve um vislumbre da ganância de algumas pessoas. Embora a sensação de insegurança fosse generalizada na população, havia outros que estavam tentando tirar vantagem, tirar proveito daquele momento caótico. Isso é mais ou menos o que a gente vê no nosso texto. A cidade de Jerusalém está em ruínas,
as pessoas estão impotentes para ajudar umas às outras. Os impostos são elevados devido a uma longa seca, à escassez de comida. A maioria tem trabalhado com todo o coração para reconstruir os muros, mas há um grupo de gananciosos, o que levou o povo à pobreza generalizada, o que levou o povo à injustiça. Capítulo 5 fala de 4 diferentes tipos de pessoas, melhor dizendo, 4 grupos diferentes de pessoas que estavam envolvidas nessa crise comunitária. O primeiro grupo era pessoas que não possuíam terras, mas precisavam de alimento, versículo 2. O segundo grupo, ou seja, essa população estava aumentando, família crescendo, havia escassez de alimento, as pessoas com fome, estavam trabalhando duro no muro, não tinham tempo para plantar, não tinham tempo para colher ou cuidar das suas colheitas. Segundo grupo, então é o grupo dos sem terra. O segundo grupo, versículo 3, proprietários de terra que haviam hipotecado as suas propriedades para comprar comida. Inflação em ascensão, os preços subindo rapidamente, muitos tinham suas economias tomadas pelos agiotas. Então, o segundo grupo, proprietários de terras que hipotecaram suas terras. Terceiro grupo, é o grupo reclamando que os impostos estavam muito altos. Pessoas que foram forçadas a pegar dinheiro emprestado apenas para pagar dívidas e impostos. O Brasil vai chegar lá, irmãos. Daqui a pouco a gente está pegando dinheiro emprestado para pagar imposto. Vamos chegar lá. E o quarto grupo, aqueles que estavam explorando os outros. Então, 3 grupos: sem terra, com fome; proprietários de terra que hipotecaram as terras; um terceiro grupo reclamando dos impostos altos; e um quarto grupo que estava se dando bem com tudo isso. Os ricos estavam emprestando taxas de juros altíssimas, e aí eles pegam a terra daqueles que não conseguem pagá-los. Eles até pegam os filhos daqueles que não conseguiam pagá-los como garantia. As pessoas tinham que escolher entre a fome e a servidão ou a escravidão. E quando as colheitas fracassaram, quando a seca não permitiu uma boa colheita, os credores tiraram as propriedades dos seus devedores. Os credores venderam os filhos dos seus devedores para a escravidão. Embora a lei de Deus não fosse contra emprestar dinheiro uns aos outros, Deuteronômio diz que eles não deveriam agir como donos de casa de penhores ou banqueiros que cobram juros altos quando emprestam dinheiro aos seus irmãos judeus. Bem, esses grupos se reuniram e foram até Neemias, e eles apresentaram suas queixas nos 5 primeiros versículos. Cada um falou do seu problema, cada um fez o seu choro. Neemias os ouviu. Agora, no versículo 6 ao versículo 13, nós vamos ver os passos que Neemias tomou para resolver aquela contenda. Observe o versículo 6, diz assim: quando ouvi a reclamação e essas acusações, eu fiquei furioso. Isso incendiou o coração de Neemias. Veja só, não aconteceu de Neemias ficar com uma dorzinha de cabeça, de ficar de mau humor. Não, ele ficou furioso. A Bíblia chama isso de ira santa. Moisés expressou essa ira quando ele quebrou as tábuas da lei, lá em Êxodo, capítulo 32. Ele teve essa ira santa. Jesus sentiu essa ira santa quando viu os corações duros dos fariseus. Marcos, capítulo 3, versículo 5. Quando ele limpou também o templo, lá em João, ou em Lucas,
dos vendedores, ele sentiu essa ira santa. Então, enquanto Neemias estava muito zangado, o versículo 7 diz que ele tomou tempo para considerar no seu coração. E considerei comigo mesmo no meu coração. Tomou tempo para isso. Eu não vou agir impulsionado pela ira, eu vou me acalmar, eu vou ouvir o meu coração. No hebraico significa literalmente: consultei meu coração dentro de mim. Em vez de simplesmente se deixar levar pelo calor do momento, Neemias fez uma pausa, respirou fundo, pensou sobre isso por um tempo. Ele fez o que Provérbios nos desafia a fazer: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. E aí, depois de pensar nessas coisas, não é? Neemias decidiu confrontar publicamente as pessoas cujo egoísmo havia criado aquela contenda, e uma vez que envolveu toda a nação, ele exigiu repreensão pública, ele exigiu arrependimento público, e esta repreensão que Neemias oferece, ela é composta de 6 passos. Olha o que Neemias fez. Primeiro, ele apelou ao seu amor. Neemias lhes lembrou que eles estavam roubando dos seus próprios irmãos, seus próprios compatriotas, não dos gentios, mas dos seus próprios irmãos. Ele usou a palavra irmão 4 vezes no seu discurso. Se você ler, você vai poder contar 4 vezes. Talvez o Salmo 133, versículo 1, estivesse ecoado na sua mente, não é? Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Ele apela para o amor. Segundo, ele lembra o propósito redentor de Deus. Enquanto o povo de Deus tinha sido liberto do Egito, mais recentemente o povo tinha sido liberto da Babilônia, Neemias havia comprado de volta alguns judeus que estavam na escravidão. Por outro lado, seus irmãos judeus estavam retornando as pessoas à escravidão apenas para ganhar dinheiro. Neemias lembra: gente, o plano de Deus não é esse. O plano de Deus é libertar, o plano de Deus é salvar, o plano de Deus é outro. Vocês estão gastando energia em coisa secundária. Vamos lembrar do plano redentor de Deus. Terceiro, o apelo que ele faz é baseado na palavra de Deus. Versículo 9. Neemias chama a atenção deles com firmeza. E ele diz: o que vocês estão fazendo não está certo. Não está. Como nós já aprendemos, eles estavam indo claramente contra os mandamentos de Deus. Então ele usa a palavra de Deus. Quarto, eles precisavam se lembrar do seu testemunho. Israel, irmãos, foi levantada como uma nação que ela pudesse ser missionária, que os outros povos olhassem para Israel e vissem a boa mão de Deus sobre Israel. Mas o comportamento de Israel era sombrio, comportamento feio. Eles deveriam, veja, vocês devem andar no temor do Senhor, versículo 9, para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos. Quando as pessoas lá de fora nos veem divididos, irmãos, isso é um péssimo testemunho. Agora veja bem, quando eu me levanto aqui e oriento a minha igreja para não dar ouvidos a Edir Macedo, Valdomiro Santiago, Silas Malafaia, Apóstola Sol, Agenor Duque, Marco Feliciano, quando eu me levanto e oriento a minha igreja a não dar ouvidos a esse tipo de falsos pastores e mestres, eu não estou me dividindo,
ou dividindo, lutando um contra o outro, porque eles não são dos nossos. Eles não nos representam. Infelizmente, nós somos chamados de evangélicos como eles são chamados, mas talvez há de chegar um tempo em que Ed Renekiewicz, Paulo Júnior e outros pastores sérios nesse Brasil criem um movimento e nos leve a ter outro nome. Deixe os evangélicos com o Silas Malafaia, e nós vamos seguir o nosso caminho com a palavra de Deus. Para com esse negócio de mimimi, porque nós temos que orar por eles. A gente tem que orar para que eles se convertam, porque eles não são de Deus. Aqui mesmo em nossa cidade, a gente vê movimentos semelhantes a esse movimento, que não é o movimento evangélico. Não é. O evangelho da cruz, o evangelho centrado em Jesus Cristo, é um evangelho homocêntrico, o homem no centro. Então não é mau testemunho quando a gente fala desses falsos profetas, porque a igreja tem que falar. É nossa função falar dos maus profetas. Eu só estou esperando um deles vir aqui para a cidade para pregar em qualquer igreja. Vou mandar fazer uma faixa bem grande com um versículo que eu já escolhi. Vou em frente à igreja e vou ficar segurando a faixa lá, no meu protesto silencioso, apenas com a palavra de Deus. Esse pessoal não estava correto com o relacionamento deles com Deus, por isso estava explorando o povo. E o povo brigando entre si não era capaz de fazer um impacto positivo nas nações ao redor. Em vez de fazerem as pessoas terem sede de Deus, as outras nações olhavam para Israel, viam Israel brigando entre si, eles perdiam a vontade de conhecer Deus. Então eles precisavam lembrar do seu testemunho. Quinto, ele apelou para as suas próprias ações. Olhem para mim, olhem para o que eu estou fazendo. Neemias disse isso, versículo 10 e 11. Neemias emprestou dinheiro e não cobrou juros. Ele tinha integridade quando ele disse aos outros que parassem de fazer o que estavam fazendo. Devolvam-lhes imediatamente suas terras, suas vinhas, suas oliveiras, suas casas e também o juro que vocês cobraram. Finalmente ele apelou para o julgamento de Deus. Eu amo o versículo 12 desse capítulo. Olha aí o versículo 12. Mostra que eles realmente queriam fazer o que era certo. O povo queria fazer o que era certo. Eles não tinham que esperar para pensar, nós vamos esperar, né? Vamos ver o que é que Deus fala ao nosso coração. Deus já estava falando, eles sabiam que Deus estava falando, e eles disseram no versículo 12, nós devolveremos tudo o que você citou, e não exigiremos mais nada deles, vamos fazer o que você está pedindo. E aí, uma vez que os cobradores prometeram obedecer, Neemias os fez prestar um juramento na presença dos sacerdotes, e esta era a maneira de dizer que a promessa não era apenas entre os banqueiros e os devedores, mas era entre os banqueiros e o Senhor. Aí Neemias concluiu essa reunião de negócios, essa reunião de deixa disso, com 3 ações no versículo 13. Aí ele destaca a seriedade do que eles estavam decidindo. Versículo 13 diz que Neemias sacudiu as dobras do seu manto, né? Então, olha, também o meu regaço sacudi, diz, assim sacuda a Deus todo homem da sua casa e do seu trabalho que não cumprir essa palavra. Então, simbolicamente, ele sacode o seu manto e diz, olha, se você não fizer o que você está prometendo, Deus vai te sacudir.
Deus vai te dar um sacode. Gostei desse negócio, né? Deus vai te dar um sacode. Em seguida, a congregação respondeu, não é? Com um amém. Com um amém. E há um consenso daquilo que havia sido dito. A palavra literalmente significa assim seja. E aí isso fez com que toda a assembleia se envolvesse como parte da decisão. Nós vamos fazer isso daí mesmo. E aí eles louvam ao Senhor em uníssono, eles adoram a Deus. Aquilo que começou com um grande clamor uns contra os outros, termina com um culto de louvor a Deus. Uma mudança tremenda. Quando Neemias descreve o seu próprio estilo de vida, durante esse período, as memórias de Neemias dizem como ele se comportou. Ele foi motivado pelos princípios bíblicos durante 12 anos que ele foi governador na terra de Judá. Na verdade, Neemias era um homem devotado ao grande mandamento, não é? Que está lá em Marcos 12, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, todo o seu entendimento, todas as suas forças. Segundo é este, ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Então, antes de pensar onde ele poderia lucrar, onde eu posso tirar proveito dessa situação, ele considerou que era agradável a Deus. Irmão, se a gente pensasse nisso sempre, o que é agradável a Deus? O que vai agradar o coração de Deus? Antes de tudo, a gente evitaria tanta dor de cabeça desnecessária. Versículo 15 descreve como os governadores anteriores ficaram ricos à custa do povo, aproveitaram da pobreza do povo. Mas Neemias declarou: mas por temer a Deus, não agi dessa maneira. Nos versículos 17 a 18, a gente vê que ele não viveu extravagantemente, e na verdade ele viveu generosamente. Ele ofereceu refeições para outros. Ele não usou o seu salário de governador para bancar a sua generosidade, porque ele amou e reverenciou Deus. Também ele amou as pessoas a quem ele foi chamado a servir. Isso tudo, irmãos, é um ótimo exemplo para cada um de nós. Quando você começa focando no seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com os outros será adequado. Quando você fizer isso, você terá mais amor, mais compaixão pelos outros, mesmo por aqueles com quem você tem conflito. Foca no seu relacionamento com Deus. Então eu fiz uma exposição dos versículos do texto da passagem. Agora eu quero extrair alguns princípios para nós. Primeiro, irmãos, há uma correlação direta entre a eficácia de nossa missão e como nós nos tratamos. Leia de novo isso, coloca aí no PowerPoint novamente. Há uma correlação direta entre a eficácia da nossa missão e como nós nos tratamos. Se nós nos tratamos mal, a nossa missão não será cumprida. Há uma relação direta em como nós nos tratamos com a eficácia da nossa missão. Nós devemos ser igreja antes que possamos construir uma igreja. Nós devemos cuidar uns dos outros antes que possamos pensar em alcançar a comunidade e a cidade para Jesus Cristo. Cuidar uns dos outros, porque há uma correlação direta entre a eficácia da nossa missão e como nós nos tratamos. Segundo princípio que eu extraio desse texto:
Problemas relacionais são inevitáveis, por isso não podemos ignorá-los. Mesmo que seja doloroso, mesmo que possa parecer mais fácil evitar ou negar rupturas relacionais, nós devemos enfrentar o conflito de frente. Se a gente não fizer isso, tem um conflito entre você e outra pessoa, e você vai empurrando, e você vai deixando, e você vai isso vai se aprofundando, isso vai para o subsolo, isso cria raízes profundas, e isso vai gerar frutos de amargura. Problemas relacionais são inevitáveis, vão acontecer, por isso não podemos ignorá-los. Alguém disse sabiamente: o primeiro preço que você paga é sempre o mais barato, quando se trata disso aqui. Se você deixa para amanhã é mais caro, para o mês que vem é mais caro ainda, para o ano que vem é quase que impagável. É doloroso apartar uma briga, irmãos, acredite em mim, eu sei o que eu estou falando, é doloroso apartar uma briga, mas só ficará mais difícil quanto mais você esperar. Terceiro, devemos tomar a iniciativa de restaurar as relações, quer queiramos ou não. Não espere que a outra pessoa venha até você, você precisa ir até ela. Seja firme com isso. Se você foi ferido, faça o que Jesus ordenou em Mateus capítulo 18, vá até a pessoa. Se você ferir alguém, vá, confesse o que você fez de acordo com o que Jesus diz em Mateus capítulo 5. De qualquer maneira, nós estamos cobertos pela palavra de Deus. Eu fui ofendido, Mateus 18 diz, procure a pessoa. Eu ofendi, Mateus capítulo 5 diz, procure a pessoa. Tome a iniciativa. Quarto, a reputação de Deus está em jogo quando nós temos conflito, irmãos. João 17, 23, Jesus orou para que as pessoas perdidas conhecessem o coração do amor de Deus, quando os irmãos e irmãs em Cristo vivem unidos, em completa unidade. O povo lá de fora vai ser atraído não pela nossa música, não pelo ar-condicionado, não pelo conforto do templo, não pelo jardim bonito que a gente tem. O povo lá de fora não será atraído nem pelo bom pregador. O povo lá de fora será atraído pelo amor que nós demonstramos uns pelos outros. Isso é bíblico. João 17, isso é bíblico. Então sejamos como Neemias e caminhemos no temor de Deus, não apenas para evitar a censura dos incrédulos, irmãos, mas para tornar o evangelho atraente para aqueles que precisam de Deus. Se a gente viver numa comunidade amorosa uns com os outros, isso atrai as pessoas. Atrai as pessoas. Então são 4 princípios que eu extraí desse texto, capítulo 5. Há uma correlação direta entre a eficácia de nossa missão e como nos tratamos. Problemas relacionais são inevitáveis, por isso não podemos ignorá-los. Terceiro, devemos tomar a iniciativa de restaurar as relações, quer queiramos ou não. Quarto, a reputação de Deus está em jogo quando temos conflito. E eu quero concluir dizendo para você como fazer parte da turma do Deixa Disso. Vamos focar nesses minutos finais, alguns passos práticos, baseados também em Neemias capítulo 5, que eu e você podemos tomar para parar uma briga. Parar uma briga. Primeiro, certifique-se de que é uma questão moral. Irmão, se não for uma questão moral, não entra na briga. Não entra na briga. Tem gente brigando por coisa tão pueril,
tão simples. Neemias estava zangado, ele ficou zangado no versículo 6, porque era uma questão moral que estava acontecendo, era uma injustiça. Se você for injustiçado e você reagir contra, a sua raiva, a sua ira santa, como eu falei no princípio, é até justificada. Mas se você fica chateado com alguém, apenas porque se alguém fez algo que você não gosta, não é uma questão moral. Aí você tem que ser gracioso com a pessoa, você tem que liberar a pessoa. Então, olha, as nossas defesas tem que ser por uma questão moral. Segundo, pense antes de falar. Pense antes de falar. Se você sofreu uma injustiça, tome tempo para refletir. Foi o que Neemias fez, ele considerou no seu coração, ele deu uma respirada, ele não deixou aquela coisa, não é? A ira é um dom de Deus, irmãos, ela nos leva a agir, mas ela pode ser destruidora se a gente deixar ela tomar conta da nossa razão. Então pense antes de falar. Terceiro, encontre-se cara a cara. Encontre-se cara a cara. Alguém disse: confrontação é importar o suficiente com a outra pessoa para colocar o conflito sobre a mesa e falar sobre isso. Confrontação é importar-se o suficiente com outra pessoa para colocar o conflito sobre a mesa e falar sobre isso. É como Jesus nos ordenou em Mateus 18. A gente deve ser direto com as pessoas com quem nós temos conflitos. Agora lembra do que eu falei lá atrás. Conflitos tem que ser coisa moral. Não é assim, eu não gosto do seu jeito. Não funciona, irmãos. Aí a pessoa vai dizer: mas eu sou assim. Agora, se a pessoa tem uma atitude pecaminosa, uma atitude errada, aí é uma questão moral. Neemias foi direto à fonte, lá no versículo 8, ele confrontou o povo com o que eles tinham feito de errado. Agora, quando a gente ignora essa etapa crítica do cara a cara, muitas vezes a gente conversa com uma terceira pessoa que não tem nada a ver com o conflito, e quando você vai a um terceiro, você já cria um conflito de 3, porque esse terceiro vai assumir uma posição: não, você está certo, não, a outra pessoa está certa, você está errado. Vá diretamente à pessoa com quem você está chateado. Se alguém vem a você para expressar raiva de outra pessoa, pergunte: já conversou com a pessoa? Encontre-se cara a cara. E quarto, busque a solução. Nosso objetivo é parar uma luta, é parar o conflito, é achar solução, é restaurar o relacionamento. A gente não deve nos esforçar para provar quem é que está certo, quem é que está errado. Não vale a pena. A gente não deve vencer os nossos irmãos. Vencer. Eu venci a disputa. Eu venci. Eu provei que eu estou certo. Precisa disso, irmãos. A gente tem que edificar o nosso irmão, não vencê-lo, não é? Ter o problema resolvido, para a gente voltar ao trabalho que a gente tem que gastar energia. Não gaste energia com conflito, gaste energia com o trabalho do reino. Quando os trabalhadores tomaram essas medidas, a equipe foi capaz de voltar ao trabalho, foram chamados para fazer, eles voltaram ao trabalho. Agora, se a gente permite que a discórdia, o desentendimento continue, o trabalho do reino é prejudicado. Então busque solução. Se a gente seguisse o exemplo de Neemias, eu acho que 95% dos nossos problemas relacionais seriam resolvidos. Então, se você tem um problema com alguém, siga esses passos. Olha, primeiro,
certifique-se de que é uma questão moral. Se não for uma questão moral, seja gracioso, deixa para lá, irmão. Segundo, pense antes de falar. Terceiro, encontre-se cara a cara. Quarto, busque solução. Há um mosteiro na Alemanha, um antigo mosteiro. Esse mosteiro tem como um dos seus monumentos uma ossada de 2 cervos. Sabe o que é um cervo? É aquele animal que tem aquele chifre enorme, uma galhada enorme, né? E quando eles brigam, você sabe, eles brigam batendo o chifre um no outro. A história daqueles 2 cervos, daquela ossada que tem lá como monumento, é que aparentemente aqueles 2 animais brigaram tão furiosamente um com o outro, que os seus chifres ficaram presos um no outro, e por mais que eles tentassem soltar o chifre um do outro, não conseguiram. Sabe o que aconteceu? Morreram de fome, os 2. Alguém aqui esta manhã está emaranhado com alguém? Há contenda na sua vida, há contenda na sua casa, há contenda no seu local de trabalho, há contenda na igreja. Querido, não deixe isso crescer, em nome de Jesus. Eu amo como o povo respondeu ao desafio de Neemias no versículo 13. Versículo 13 diz lá, olha na sua Bíblia: também sacudi a dobra do meu manto e disse: Deus ainda sacuda da sua casa e de seus bens todo aquele que não mantiver a sua promessa, tal homem seja sacudido e esvaziado. Aí toda a assembleia disse: amém. E final da história, o povo cumpriu o que prometeu. Sabe qual é o problema de pregar uma série como eu estou pregando? O problema é que eu não tenho escolha do que eu vou pregar semana que vem. Eu estou pregando o que há várias semanas eu planejei pregar. E se você está achando que eu fiz essa mensagem por causa disso ou daquilo, ou por causa de você, tira o cavalinho da chuva. Já estava no script. Quem manda nesse púlpito não é o pastor Arlênio. Meu pastor me ensinou que ninguém é importante demais para um pastor fazer uma mensagem apenas para ele. Eu só estou pregando a sequência do texto. E o que eu tinha que pregar hoje já estava escrito há semanas. Então acredite, Deus é bom demais.